Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Eu estava ali enquanto nós estávamos participando do louvor, tentando me lembrar, olha só, irmãos, tentando me lembrar qual foi o último domingo que eu estive na igreja pela manhã. Aí algumas pessoas, pastor Tiago, está sumido, está de férias. Não, irmãos, não é férias. Eu tenho feito esse ano bastante viagens missionárias na representação de vocês, da nossa igreja. E nós tivemos Dia dos Pais, eu fiz 2 viagens consecutivas e no último domingo eu estive pregando na igreja do sítio. Então, estava com saudade, particularmente, tá? Não que tenha culto melhores que o outro, mas para mim, o culto de domingo de manhã, pessoalmente, particularmente, é diferente. Eu gosto muito de participar de todos os cultos, mas o domingo de manhã, se eu tivesse que escolher um culto para participar, graças a Deus eu não tenho, posso estar em todos eles, mas eu acho que eu optaria pelo culto de domingo pela manhã. Estava com saudade de estar aqui, trazendo uma palavra, juntamente a toda a igreja, e Deus permitiu que fosse assim nesta manhã. Sabemos que o nosso pastor está juntamente com vários casais, na pousada ali dos Pinhos, está ocorrendo o retiro de casais, com a permissão do Senhor, eles estarão conosco à noite. Marcos capítulo 5, a partir do primeiro versículo, nós encontramos assim: Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus peço que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião, é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Pediu o JJ para, se possível, me dar um pouquinho mais de retorno, se for possível. E aumentar um pouquinho, porque estou sentindo que estou forçando a voz, acho que eu não estou ouvindo a minha própria voz. Queridos, tema dessa reflexão dessa manhã: o dia em que Jesus, entre 2 grandes aspas, recusou ser seguido por um discípulo. Testemunhando a restauração.
Então vamos entender um pouco esse texto. Veja bem, esse texto é um texto muito profundo e um pouco emblemático. Nós precisamos compreender o que está ocorrendo aqui. Se nós voltarmos, eu peço que você, ficou ótimo, JJ, eu peço que vocês depois em casa leiam o capítulo anterior, o capítulo 4, não precisamos fazer isso agora. No capítulo 4, se você perceber, no finalzinho dele, a partir do versículo 35, tem aquele episódio que Jesus acalma uma tempestade. Jesus chama os discípulos, o objetivo de Jesus era ir nesta região, era ter um encontro com esse homem. Ele coloca os seus discípulos, entra no barco, só que o texto diz que houve uma grande tempestade, e os discípulos foram tomados de pavor, de medo. E o texto fala que Jesus se levanta e repreende o vento. É interessante essa ideia de Jesus repreender o vento, porque a mesma palavra que Jesus usa aqui, na repreensão, Jesus repreende, é a mesma palavra que Jesus usa em Marcos 1,25, para repreender um espírito imundo, e é usado em outros momentos com essa ideia de repreensão de potestades, de espíritos imundos. Nos parece, os comentários concordam nesse fato, que essa tempestade que ocorreu foi movida pelo inimigo, para impedir que Jesus e os seus discípulos chegassem nessa região. O diabo interfere, ou será que não percebemos isso, e que o inimigo se levanta diariamente para impedir que a obra do Senhor ocorra, que o Evangelho continue sendo proclamado? Eu quero chamar a sua atenção na introdução dessa mensagem para a realidade espiritual. A realidade espiritual. Às vezes, sabe o que eu percebo? Que nós temos dificuldade demais com esse assunto. Nós vamos sempre para os extremos. Ou nós superestimamos o inimigo e tudo é o diabo. Só que tem momentos que nós subestimamos, nada é o diabo. Tem coisas, tem momentos e situações que nós espiritualizamos. Espiritualizamos aquilo que é natural. Tem outros momentos que nós naturalizamos aquilo que é espiritual. Precisamos pedir a Deus sensibilidade, percepção e leitura do nosso entorno para entendermos se talvez o que nós estamos passando não é dedo do inimigo, ou se talvez não é consequência dos nossos erros, dos nossos pecados. Precisamos pedir essa orientação ao Senhor. Agora, nós não podemos esquecer, quem esteve aqui na quinta-feira, o finalzinho da mensagem do pastor Edson, ele diz, quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Jesus estava naquele barco. Se Jesus está no barco da sua vida, vai ter momentos sim, que a tempestade surgirá. Tempestades provocadas por questões naturais da vida, do dia a dia, mas também tempestades provocadas pelo inimigo de nossas almas. Mas se Jesus está no barco, nós podemos contar com a sua presença, com o seu poder, com o seu senhorio, para se levantar, repreender e trazer paz e calmaria. E aí nós vamos, diante dessa situação, dizer, quem é este? Que é senhor do vento, que é senhor do mar, que até o vento e o mar lhe obedecem. Outrora os discípulos estavam com medo do vento, do mar. Mas depois que Jesus se levanta, eles percebem, quem é esse que estava aqui, que é senhor do mar, que é senhor do vento? Preciso te fazer uma pergunta. Jesus está no barco da sua vida? Quem é o capitão da sua vida? Porque se Jesus for, Ele nos dará sensibilidade e autoridade. Podemos até ficar com medo, como esses discípulos ficaram. Mas vamos lá, vamos entrar no texto. Introdução feita. Eles conseguem chegar. Chegaram a outra margem, diz o primeiro versículo do capítulo 5. O objetivo foi cumprido. Tiveram desafios, obstáculos. O inimigo se levantou, mas eles chegaram. Chegaram do outro lado. Eles puderam chegar. Jesus estava nesse barco e Jesus conduziu toda essa trajetória. E aí nós precisamos compreender que Jesus ele desembarca com um propósito específico. É tão interessante que
ao lermos todo o texto, Jesus vai lá para libertar um homem e depois é expulso da cidade e retorna. Uma alma para o Senhor vale o mundo inteiro. Uma alma para o Senhor. Eu acho muito interessante que os maiores sermões de Jesus, os maiores ensinamentos de Jesus, eles estão no contexto de apenas pouquíssimas pessoas. Olha a conversa que Jesus teve com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, de onde tem o versículo mais citado, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo está em qual contexto? Da conversa de Jesus com uma pessoa. O capítulo seguinte, Jesus propositalmente, João capítulo 4, Jesus propositalmente passa onde para conversar com que mulher? Passa em Samaria para conversar com uma samaritana, e o texto diz, é necessário passar em Samaria. Era necessário passar na região dos Gadarenos, em Gadara, e Jesus passa. Jesus chega a esse local com um propósito muito específico, e quando eles chegam, eles se deparam com uma situação terrível, terrível. Ao desembarcar, verso 2, um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha o cenário. Eu fico imaginando os discípulos. Já morreram de medo anteriormente aqui, com o vento e com o mar agitado. Jesus repreende, calmaria, bonança. Situação tranquila agora do outro lado. Quando chegam do outro lado, qual foi o cartão de visita? Um endemoniado. Alguém que estava vivendo algo terrível. Testemunharam o que é desumano. Testemunharam a possessão, a total degradação. É assim que o inimigo age na vida daquelas pessoas que se submetem a ele, que querem viver deliberadamente uma vida de pecado, uma vida de distanciamento, uma vida de podridão, porque o salário do pecado é morte. Veja bem, esse homem era amarrado com correntes. E aí nós percebemos também qual é o contexto dessa cidade. Os cidadãos dessa cidade, como eles agiam, olha quanto amor. Melhor coisa a fazermos é amarrar esse homem. Tem dado trabalho demais. Ele despedaçava. Eu não sei se você já teve a experiência de orar por alguém vivendo a possessão. É uma força desumana. Não vai na força do homem. Não faz muito tempo, um dos nossos missionários, não vou citar quem e qual o campo para preservação, recebeu uma ligação dos policiais da cidade, porque tinha uma pessoa muito estranha lá na cadeia e que eles não davam conta, armados. Vai o nosso missionário. Era um caso de possessão demoníaca. E aí ele falou que quando ele chegou, os policiais saíram do local, do espaço, e eles deixaram ele sozinho. Ele falou assim, rapaz, deu medo, tá? Imagina. Mas quando a gente sabe que não é pela nossa força, não é pela nossa mão, não é pelo nosso braço, ele então clamou o sangue e o poder de Jesus. E aquele homem foi liberto das garras de Satanás. E aí os policiais voltaram, né? Tudo certo, tudo certo. Não é por força, é pelo meu espírito, é pelo poder do Senhor. Queridos, é uma situação que é diferente. Se você já teve essa experiência, você sabe do que eu estou falando. Esse foi o testemunho deles no primeiro momento.
E eles, além disso, como já lido aqui, eles testemunharam a fortaleza, a força do inimigo, mas também eles testemunharam uma batalha espiritual. Acompanhe comigo a leitura do versículo 9 ao 13. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos, e pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles, e Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Esses discípulos testemunharam uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. Um comentarista bíblico chamado Wiersbe, ele diz que nessa cena, nesse texto, nós temos pelo menos três forças diferentes. Nós temos em ação a força do inimigo. Ele não é todo poderoso, mas ele tem poder, ele tem força. Eles presenciaram isso, e o texto dá a entender que houve aqui uma batalha espiritual, até um diálogo, até um pedido. Nós temos muitos aspectos didáticos aqui. Não é costume de Jesus ficar dialogando, esse é um dos únicos textos que nós temos, né? Porque Jesus não dava microfone e voz para o inimigo, ele sempre repreendia, mas nós estamos diante aqui de uma legião. Esse mesmo comentarista vai dizer que uma legião romana é em torno de 6.000 soldados. No mínimo, nós podemos inferir que foram, no mínimo, 2.000, porque foram 2.000 porcos que descem de despenhadeiro abaixo. A questão se 2 ou 6 era que eram muitos espíritos imundos. Quem também já teve essa experiência sabe que é diferente você orar por alguém que está possesso de um demônio do que de uma legião. Mas pastor, esse assunto logo hoje, por quê? Por que a gente não conversa sobre isso? O mundo espiritual é real. Sabe o que o inimigo mais quer? É que a gente acha que isso não existe. Isso é uma besteira. Quanto mais nós pensarmos assim, melhor para ele. Ele não vai deixar de agir a despeito se nós cremos ou não. Essa é a realidade. E o cenário aqui é um cenário de guerra espiritual. A força do inimigo, mas o Wiersbe vai falar também da força da sociedade. Existe uma força no mundo, na sociedade, que normalmente nos distancia do Senhor. O que essa sociedade fez? Amarra, considera como uma escória, deixa no canto. Meus irmãos, quantos de nós passamos diariamente por pessoas, vivendo momentos parecidos com deste homem, mas que virou paisagem na nossa vida? São lunáticos, são pessoas que estão vivendo o drama das ruas, e muitos até da possessão. Eu já tive experiência com moradores em situação de rua exatamente assim, de agressividade, e você querer responder com amor, e ele te responder de uma forma diferente. E nós, o que nós normalmente fazemos? Passamos de lá. O que a sociedade aqui fez? Vamos arrumar um local, um lugar para ele, nos túmulos, afastado de todo mundo, e vamos amarrá-lo. Se você morasse nessa região, você passaria nessa rua? Eu não passaria não, eu passaria de longe. Cemitério, camarada que ninguém conseguia. Provavelmente a gente ia falar: não, tem que amarrar mesmo, pessoas assim, porque é perigo, vai afetar a minha família, os meus filhos. Mas nós temos a força também do Salvador nesse texto, que não pode se comparar ao poder do Salvador, porque Ele é todo poderoso, Ele é Senhor da história, e Ele é Senhor sobre o tempo no verso anterior, sobre a natureza, mas também Ele é Senhor no mundo espiritual. Observe que há um pedido: nos permita fazer isso. Quando nós entendemos a soberania de Deus, a soberania de Jesus, nós só compreendemos quando nós entendemos que a soberania do Senhor é que Ele é soberano
em tudo e em todos os lugares. Ele não é só Senhor do céu, Ele é Senhor do céu, da terra e até do inferno. O inimigo é um pau mandado de Deus, ele não faz nada que o Senhor não o permite. Essa é a realidade. Não existe aqui um dualismo entre duas forças, não existe essa ideia parelha, não. Nós temos o Senhor todo-poderoso, todo-soberano, e nós temos o inimigo pedindo permissão. É o caso de Jó. Você já leu o texto, você conhece. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, fala que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais, espirituais, e ali você vai encontrar a armadura do cristão. Há uma guerra espiritual, só que muitas vezes nós entramos nessa guerra com as nossas armas, vai dar errado. Talvez você esteja lutando com as armas erradas. Lembra do Davi, quando foi lutar contra o gigante, o Golias? Qual foi a armadura que foi colocada no Davi? A de Saul, porque era a armadura correta, ou que se imaginava. Davi não conseguiu dar poucos passos, tira tudo e vai na força do Senhor. Ou vocês acham que foi aquela funda, aquela pedrada na testa de Golias que de fato derrubou Golias? Davi venceu aquela guerra antes de lutar, porque Davi disse: eu vou contra você em nome do Deus vivo, do Deus de Israel. Davi foi em nome do Senhor. Meus irmãos, precisamos usar a armadura do Senhor, a armadura espiritual. Vamos lá: capacete da salvação, espada, não talvez nessa ordem, né? Couraça da justiça, cinto de quê? Da verdade, escudo da fé, calçando o quê? O evangelho da paz, orando em todo o tempo no Espírito. Tem que ter couraça da justiça, tem que ter o cinto da verdade, tem que ter o escudo da fé, tem que ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação, calçados com o evangelho da paz, orando em todo o tempo. Nós temos, igreja, nós temos armas de defesa, mas nós temos arma de ataque também. O escudo é da fé para quê? Para proteger contra os dardos inflamados do inferno, é o que o texto diz. Então, vem dardos do inferno. E você acha que o dardo do inferno vem contra quem? Contra o ímpio? O ímpio já está vivendo do jeito que o inimigo quer. Essa é uma carta que Paulo escreve para uma igreja. Ele está dizendo: igreja, setas diariamente irão contra você. Se nós não tivermos com o escudo da fé, nós seremos atingidos. Mas não tem só escudo não, apesar que o escudo também numa guerra é usado para atacar, mas é necessário a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Agora me respondam: se o crente não lê Bíblia, não obedece Bíblia, ele está armado ou desarmado? Por que está acontecendo isso comigo? Não sei. Nós temos que ter uma dieta espiritual inegociável, e nessa dieta espiritual é oração, é fé, é palavra. Nós precisamos ter a nossa espiritualidade, senão nós estamos com várias áreas da nossa vida, do nosso corpo, descoberto. Nós vamos ter a cobertura do Senhor, e o Senhor já disse: então, eu tenho uma armadura para você, eu tenho um jeito de viver para você. Mas às vezes a gente quer viver de acordo com os nossos achismos, as nossas ideologias, as filosofias, e esquecemos o básico da vida com Deus. Mas vamos continuar. Eles testemunharam, além de testemunhar fortaleza, guerra espiritual, o propósito do Senhor, eles testemunharam, e nós testemunhamos diariamente, a ganância do ser humano. Olha o versículo de número 15 até o versículo de número 17. Aproximando-se de Jesus, viram endemoniado o que antes estava, veja bem, antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram.
Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Por que eles pediram que Jesus se retirasse da terra deles? Porque Jesus causou um prejuízo econômico. Perderam 2.000 porcos. E os cuidadores dos porcos foram falar para os seus donos, dizendo, não tem nada a ver com a gente não, tá? Na realidade, lembra aquele moço lá? Agora aconteceu algo, um tal de Jesus, fez uns negócios lá, orou, e agora aquele que estava daquele jeito, agora ele está lá sentado, em perfeito juízo, vestido, lúcido, nunca vi uma coisa dessa, mas aquilo lá entrou nos porcos. Então não é culpa nossa, é Jesus. Aí vieram os senhores da cidade, Jesus, pega os seus discípulos e como falava lá no interior, vaza na braquiária, retire-se daqui, você não é bem-vindo aqui na nossa região. O que é isso? Ganância. O que eles deveriam ter feito? Jesus, tem mais uma boa quantidade de pessoas como este aqui, talvez não manifesta isso, mas nós temos outros problemas nessa cidade, vamos dar uma volta com a gente aqui? Se o Senhor fez isso com este, você pode fazer com todos os outros? Só que Jesus, eu falava na minha célula na semana passada, que Jesus é muito educado, ele sai. Você vê Jesus titubeando aqui? Você vê Jesus dizendo, não vou sair. Não. Ele pega os seus discípulos, entra no seu barco e segue viagem. Apocalipse 3:20, estou à porta aí? Bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. Eu ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E se a pessoa não abrir? Jesus mete o pé na porta? Quem mete o pé na porta é o inimigo. João 10:10, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida abundante. Jovem rico se recusa a seguir a Jesus. Jesus vai ao encontro dele insistindo? Queridos, às vezes a gente quer insistir mais do que Jesus. A gente precisa aprender a respeitar a responsabilidade humana de cada um. A nossa tarefa como cristão não é converter as pessoas, essa é a obra do Espírito Santo. Qual é a nossa tarefa? Proclamar o Evangelho, falar. Então tem hora também que a gente é chato, sabe? Tem momentos que a gente não vai ter que dizer nada, porque nós já dissemos. Isso, respeitar a escolha, a decisão das pessoas. Se Jesus quer, Jesus respeita. Marcos 5, ele apresenta 3 pedidos. Olha que interessante. Os demônios pediram que Jesus mandasse entrar nos porcos. Os cidadãos pediram que Jesus fosse embora. O homem liberto pediu que Jesus o deixasse segui-lo. Jesus atendeu somente os 2 primeiros pedidos, mas o terceiro não. Por que Jesus, entre aspas, negou a esse homem o pedido dele, que era, deixa eu entrar no barco também, eu quero segui-lo. Eu já vou chegar nesse tópico, que vai ser o nosso último tópico. Deixa eu primeiro ler aqui uma nota, eu tentei transcrever aqui na íntegra, de um estudioso, o Wiersbe também, eu abro aspas, ele diz o seguinte, sobre os demônios terem entrado nos porcos, talvez você tenha curiosidade sobre isso. Jesus poderia mandar os demônios para onde ele desejasse. Primeira coisa, ele é Senhor, ele faz o que quer, e às vezes a gente quer ficar dizendo para Deus o que ele tem que fazer. Quem é que é o Senhor? Quem é que manda em tudo? Não podemos esquecer isso. Mandasse para onde desejasse, para o abismo, para os porcos, ou para qualquer lugar que escolhesse. Então, por que permitiu que fossem para a manada de porcos? Ele coloca assim, em primeiro lugar, com isso Jesus provou aos espectadores, que havia pessoas ali,
que o milagre da libertação havia realmente ocorrido. Precisou ser visual, tem um aspecto didático aqui, para que eles pudessem perceber e crer, pelo menos entender o que ocorreu, e de fato eles compreenderam, porque eles que deram testemunho disso. Então esse tem um primeiro aspecto. A destruição dos porcos também garantiu ao homem que de fato ele tinha sido liberto, que os espíritos imundos o havia deixado, porque para ele também foi visual. Outro ponto importante, isso aqui é muito sério, é que Jesus mostrou para a multidão que para Satanás não há diferença de um ser humano e de um porco. Vou repetir, para Satanás não há diferença, isso é muito sério, de um ser humano para um porco. E você sabe que aquela cultura ali, a criação de porcos, era assim, algo terrível. Aqui nós não estamos numa cidade de judeus, mas de gentios que criavam porcos. Então isso tem um significado muito grande para a cultura da época, né? Então nós precisamos compreender um pouco da cultura. Então ele mostrou que para a multidão, a percepção do inimigo das nossas almas é que tanto faz um ser humano, um animal, um porco. Na realidade, foi o que Satanás fez com esse homem. O que Satanás fez com esse homem? Transformou-o num porco, num animal. Era assim que ele vivia, se cortando, gritando, nu. Os outros evangelhos vão falar que muitas vezes ele andava sem roupa nenhuma, uma vergonha, um aspecto de total desumanidade. Foi isso que o inimigo fez. Meus irmãos, minhas irmãs, é isso que o inimigo faz com muitas pessoas. Talvez não nessa literalidade, não dessa maneira, mas quantas pessoas no nosso entorno estão vivendo aprisionadas como um animal. Foi um sermão dramático, explícito, que mostra qual é o salário do pecado. Foi didático tudo que ocorreu. Jesus aqui quis mostrar o poder dele, mas mostrar também a sujeira que é o inimigo de nossas almas. Por fim, queridos, fecho aspas, o que nós testemunhamos aqui, o que os discípulos testemunharam a restauração, O versículo 15 diz assim, vou relê-lo: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, agora ele está assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram, viram aquele que antes vivia aquela vida infernal, agora ele está em perfeito juízo. Veja bem, a possessão é o domínio do inimigo sobre a mente, sobre o corpo, sobre as decisões. É transformar o ser racional em irracional. O que Jesus devolve? O seu perfeito juízo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, porque o nosso culto é racional. Jesus devolve o seu perfeito estado, o seu perfeito juízo. O verso 18 ao verso 20. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você, e como Ele teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Volta para sua casa. Jesus levou total libertação a esse homem. É o encontro com Cristo que gera isso. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta o ser humano? É o encontro com a verdade, é o encontro com Cristo. Às vezes a pessoa fala: não, eu tenho que encontrar Cristo, mas eu preciso de mais alguma coisa. Ah, não, tenho que encontrar Cristo, mas eu preciso fazer mais alguma coisa. É Cristo e mais um sacrifício, é Cristo mais uma campanha, é Cristo mais uma novena. Não teve nada disso. O encontro com Cristo
trouxe libertação imediata. Ah não, mas eu encontrei Cristo, agora eu tenho que fazer isso, para que depois eu receba. Nada disso. Sabe por que nada disso? Porque Cristo é suficiente. Porque o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente. Porque Ele é o Senhor. Esse homem foi liberto. Interessante. Não teve discipulado aqui. Não teve, não. Vem cá, você vem comigo, eu vou te acompanhar durante um tempo. Eu preciso te ensinar muitas coisas. E para que depois você esteja preparado. Esse encontro foi algo tão único, tão transformador, tão completo. Jesus é o Senhor de tudo, tem onisciência, sabia que esse homem estaria preparado para dar sequência dali em diante. Volta para sua casa, volta para sua casa. O que Jesus levou? Total restauração e dignidade, total. Em outras palavras, Jesus está afirmando o seguinte para aquele homem: fique no lugar da sua vergonha. É aí onde aquelas pessoas te viam daquele jeito, você precisa ficar, porque agora eles vão ver um novo homem. Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, assim que alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aquelas pessoas precisavam ver uma nova criatura, precisavam ver uma pessoa transformada. A maior mensagem daquele homem era a sua própria vida, então, a partir de então. O que eles viam antes em você, o que eles verão agora em você? Volte para sua casa, para os seus, conte tudo, dê testemunho de mim, seja um anunciador das boas novas, seja um missionário. O que Jesus estava dizendo para esse homem, sabe o que era? A sua vida cristã precisa primeiro iniciar-se na sua casa. O lugar de nós iniciarmos a nossa caminhada primeiro é na nossa casa. Volta para sua casa. Os seus parentes, onde é que estavam os parentes desse homem? Provavelmente, aí nós podemos inferir, nós não temos certeza, fazer conjecturas. Provavelmente, talvez essa família já tinha feito de tudo. Provavelmente chegou um momento que essa família até cansou, falou, não tem mais o que fazer, já fizemos de tudo, não há mais esperança. Então Jesus fala, então, volta lá, eles precisam de você na sua casa, você precisa deles. Testemunho da restauração, testemunho da restauração, é isso que o Senhor faz nas nossas vidas, Ele nos restaura, Ele traz de novo dignidade. Esse é o mês que nós estamos falando sobre testemunho, e hoje nós testemunhamos tantas coisas, testemunhamos fortaleza, testemunhamos guerra espiritual, testemunhamos o poder do Senhor, testemunhamos a soberania de Jesus, testemunhamos a total, plena, completa restauração que Cristo faz na vida de uma pessoa. Eu não sei se você já teve essa experiência com o Senhor. Se não, você pode nessa manhã dizer, Senhor, restaura a minha vida, restaura a minha casa, restaura o meu lar, restaura, Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos ter esse último momento de ministração, estamos caminhando para o término do nosso culto, mas eu queria que você não saísse daqui sem fazer a sua oração. Talvez hoje, Jesus precisa passar na sua vida, talvez hoje você precisa testemunhar o propósito do Senhor com a sua vida, e Ele quer fazer isso. Ele está passando aqui, Ele está passando agora na sua vida, intencionalmente. O que você fará? Qual vai ser a nossa decisão nessa manhã? Pedir para que o Senhor se retire? Ou dizer, Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero obedecer a tua voz. Esse homem teve uma negativa de Jesus, mas quando escutou de Jesus, volte, ele obedientemente, submisso a Cristo, ele volta alegre, e o texto fala que ele volta contando, testemunhando
proclamando. É isso que nós precisamos. Há um trabalho para você. Deus tem sonhos e planos para a sua vida. Você tem dons e talentos. Mas primeiro você precisa ser restaurado pelo Senhor. Quero orar pela sua vida agora. E eu quero te incentivar a tomar essa decisão. Você pode fazer aí no seu lugar. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar, mas você sabe. E essa é uma tarefa agora, sua, porque o Espírito Santo está te mostrando. Pai querido, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta manhã. Ela foi lida, ela foi proclamada, ela foi explicada, ela foi aplicada. Saímos daqui edificados pela tua palavra, mas também ao mesmo tempo saímos daqui com tarefas, com recomendações, com desafios para as nossas vidas. O que nós mais queremos é obedecer o Senhor, é ouvir a tua voz, é andar com o Senhor. Juntos agradecemos e reconhecemos o total poder do Senhor. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Obrigado por isso, porque no Senhor, em Cristo, nós somos novas pessoas. Isso é maravilhoso demais, Pai, porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Somente o Senhor pode trazer uma vida nova. Louvado seja o teu nome por isso, ó meu Pai. Que a tua palavra, ela continue fazendo morada nos nossos corações. Nós te suplicamos isso, Pai. Nós te pedimos isso. Agora, Pai, que o amor de Deus, o nosso querido e precioso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, as consolações do Santo Espírito, estejam com todos nós, esteja com a tua igreja, hoje, amanhã e para todos sempre. Assim agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém.